Então, esse vídeo agora tem o propósito de apresentar para vocês o que é uma planta de situação e o que é uma planta de implantação ou localização e cobertura e quais as diferenças que existem entre elas. Vamos lá. Para começar, uma planta de situação, ela mostra o posicionamento de um terreno, um lote, em relação a um quarteirão. Para isso, então, a gente vai representar o terreno dentro do quarteirão, informando as distâncias através de cotas, as distâncias que esse terreno faz em relação, por exemplo, às ruas as esquinas, né? Conforme está mostrando aqui, 33,37 metros, né? Em relação a Rua Ceará, e depois 54,05 metros em relação à Rua Belo Horizonte. Informa também quais são as ruas que fazem a formação do quarteirão onde esse lote se encontra, informa também numa planta de situação qual é a medida frontal desse terreno, o comprimento total dele da frente ou da via pública até o fundo do terreno, né? Mostrando também os lotes vizinhos, mostra também ainda o norte magnético, a posição do terreno em relação à Rosa dos Ventos, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem a vista frontal, a testada frontal do terreno para sul, ou seja, lado oposto ao norte magnético, visto que o norte está indicado aqui ao fundo, né, do terreno. Então, a gente tem também a escala, mostrando que esse quarteirão está representado numa escala de redução 1000 vezes, né, para poder caber numa folha. E aí a gente tem, então, uma planta de situação que serve para situar o observador do projeto, onde esse lote fica em relação ao quarteirão, em relação às esquinas e quais as ruas que formam o entorno nesse quarteirão, as dimensões do terreno, o posicionamento dele e os lotes vizinhos que fazem divisa com o lote que eu estou me referenciando. Então, isso é uma planta de situação, uma planta bastante simples, mostrando as informações do lote. Já uma planta de localização e cobertura é uma planta como se eu estivesse vendo de cima, agora num zoom maior, ou seja, eu aproximei a minha visualização em relação ao lote específico que eu estava mostrando na planta de situação e eu consigo visualizar agora a construção que está ou que será feita no terreno, o posicionamento desta em relação à via pública, que está aqui na frente, né, a via pública, em relação ao passeio, que seriam as calçadas, o recuo, quão ela recua em relação à via pública, devido ao plano diretor e à localização que esse imóvel está em relação à cidade onde está sendo construído. Mostra também o muro, né, as divisas desse lote, né, as dimensões com cotas e informações de largura e comprimento ou profundidade desse terreno, né. Mostra ainda os locais de acesso, mostra a altura desse muro, informações em relação ao terreno. Aqui a gente tem a indicação de onde a construção será realizada, ou onde ela se situa no terreno, né, quão ela recua, que ela faz divisa com o terreno vizinho à esquerda. Ela tem um comprimento de 15 metros aqui, né, e tem uma passada lateral em relação ao muro à direita dela, com 5 metros, então a partir disso eu consigo, com a ajuda da topografia, posicionar ou fazer a locação da obra antes de iniciar esta, para que a gente possa construir a construção, fazer o imóvel ser construído na posição correta, planejada, né, pelo projetista, de acordo com os recursos que são necessários pelo plano diretor, de acordo com a necessidade de um espaçamento lateral, enfim, né? Que mais? Aqui a gente também tem as cotas de nível, pessoal, mostrando qual é a relação do nível do terreno em relação ao passeio ou à via pública. Por exemplo, nesse caso aqui, o terreno ficou na cota 0 como cota de referência, e a gente tem aqui que o passeio ou a calçada, né, que situa-se na via pública, ela está
10 centímetros mais baixa, devido àquele sinal negativo ali, informa que essa representação, o passeio está 10 centímetros mais baixo em relação ao terreno, ou seja, o terreno ele está em aclive em relação à via pública, 10 centímetros, como vocês podem visualizar nessa diferença de cota aqui. Então, isso aqui é uma representação de cota de nível, tá? Onde eu consigo visualizar também essa diferença de cota através de uma planta superior do terreno. Aqui a gente tem, então, também a rosa dos ventos, mostrando aqui que esse terreno está com a fachada frontal a leste, né, visto que o norte está aqui, o sul seria aqui, leste, este ponto aqui, oeste, os fundos do terreno. Então, através da planta de localização e cobertura, é possível visualizar, inclusive, o caimento do telhado, ou seja, as águas desse telhado, a inclinação que o telhado vai ter, né, em relação ao terreno, para que lado que a água da chuva vai escoar quando bater aqui, e aí a gente consegue imaginar, então, que essa casa terá 3 águas, sendo 2, uma para os fundos, outra para frente do imóvel, e uma lateral direita aqui. Então, essas são as diferenças de uma planta de localização e uma planta de situação entre elas. Lembrando novamente que a planta de situação, ela mostra o posicionamento do terreno em relação ao quarteirão. Já uma planta de localização e cobertura, ela mostra o posicionamento da construção no lote e, inclusive, os caimentos das águas do telhado, mostrando também o recuo e o posicionamento em que o pedreiro ou a topografia vai ter que fazer a marcação para dar início na obra. Por fim, pessoal, apresento para vocês aqui um projeto com algumas das plantas que a gente já estudou. Uma planta baixa, nessa localização aqui da prancha, né? Uma planta de localização e cobertura, como vocês podem visualizar, mostrando o telhado da construção em relação ao terreno, né? E aqui a gente tem uma planta de situação mostrando a posição desse terreno em relação ao quarteirão. Aqui a gente tem corte, que a gente vai visualizar e aprender em outro vídeo, e a gente tem as fachadas do projeto em questão, que também vai ser visualizado no outro vídeo. Até a próxima!